Olá, meu querido professor, estamos de volta. Esta é a lição de número 8. O texto bíblico agora é Efésios capítulo 4 e o texto áureo é Efésios 4, 20 a 24. O título da nossa lição é a Carta aos Efésios, o desafio da unidade cristã. Naquela oportunidade, o grande problema nesta área era o conflito entre convertidos de etnia judaica e convertidos gentílicos ou convertidos greco-romanos, gente que não era judeu. E isto provocou uma série de conflitos na época do apóstolo Paulo. O próprio Paulo mesmo aparece brigando com Pedro no livro de Atos. Havia então uma espécie de racha entre os discípulos de Jesus. Aquele discípulo de natureza judaica ou de origem judaica e aquele discípulo que não era judeu, que nasceu fora da Palestina. Isto produziu muitos desconfortos e debates nos primórdios da Igreja do Senhor. Então Paulo aproveita aqui este texto, este capítulo, para discutir a unidade da fé. Para ele, o povo de Deus não pode viver separado por causa de etnia. Não é a etnia que vai nos separar. Não é o fato de eu ser brasileiro, de eu ser japonês ou coreano, que vai me fazer diferente ou especial ou não especial aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, o crente em Cristo Jesus é filho dele, independente da etnia. Somos todos filhos de Deus, independente da etnia. E não há, a partir de Jesus, qualquer privilégio étnico para qualquer povo, nem para o judeu, nem para qualquer povo. Todos se relacionam com Deus em função à luz por intermédio de Cristo Jesus. Então, o que é o cristianismo? Nós perguntamos isso nesta lição. O cristianismo é a fé em Cristo associada ao caráter do crente. E esta fé associada ao caráter do crente não é apenas uma questão de rito ou de símbolo. Esta fé, ela produz uma grande família por meio do poder do Evangelho, que nos une, apesar de diferentes, apesar de singulares como pessoa, dentro da igreja, fazemos parte de um único corpo, que é o corpo de Cristo Jesus. Nesta reflexão, o Paulo destaca, então, como a igreja é preciosa, a igreja é rica. A igreja é rica porque ela promove esta unidade, esta fraternidade, esta grande família. Eu lembro aqui da oração do Pai Nosso, e uma das coisas que Jesus na oração ensina é a dizer Pai Nosso que estás nos céus. Isso significa dizer que Deus é Pai de cada um dos crentes em Cristo Jesus. Ele é Pai de todos os crentes em Cristo Jesus. Ele não é Pai apenas de uma pessoa ou de outra, ele é Pai de todos os crentes. Isso significa dizer também que quando alguém chama a Deus de Pai, precisa estar preparado para olhar para o lado e chamar o outro de irmão. Não dá para chamar a Deus de Pai se eu não posso chamar aquele que está ao meu lado, crente como eu, de irmão em Cristo Jesus. Deus nos fez então parte de uma família e não podemos aceitar a bênção da paternidade e rejeitar a bênção da fraternidade. É preciso aceitar as duas, a paternidade de Deus e a fraternidade daquele que está ao meu lado. E é esta perspectiva de relacionamento fraterno com o outro e relacionamento filial com Deus, essa perspectiva que a igreja deve promover na terra. E nós fazemos isso por meio da pregação. A graça representa, então, na vida do crente, destaca Paulo, as funções específicas que ele nos dá dentro deste corpo, as capacitações para o desenvolvimento do reino de Deus neste mundo, os dons que ele nos dá para fazer a obra da edificação dentro da igreja. Cada crente recebe de Deus um ou mais dons, e estes dons são para abençoar a igreja, são para edificar a igreja. É possível nesta aula, inclusive, fazer uma reflexão sobre a diferença entre dons e talentos. Talentos são naturais, nascemos com eles. Dons são dados pelo Espírito Santo no ato da conversão. Talentos são para abençoar a humanidade como um todo, até o incrédulo tem. Mas dons só o crente tem, e é para edificar a igreja do Senhor. Os propósitos dos dons, então, são edificação da igreja, unidade da fé, promover o conhecimento espiritual e maturidade dos crentes e atingir aí, junto com o irmão, a plenitude em Cristo Jesus. Isso tudo é preciso lembrar, é obra do Espírito Santo dentro da igreja, não é atividade de uma pessoa
de um líder apenas, é obra do Espírito Santo dentro da igreja. Esta é a nossa aula. Você terá uma bela oportunidade de trabalhar então o tema dos dons espirituais dentro da igreja junto aos seus alunos. Paramos por aqui. Até uma próxima, se Deus quiser.